Oi, tudo bem com você? Eu tô aqui hoje para falar de um tema chatinho, mas muito importante, quando a gente identifica e a gente busca se libertar dele, chamado orgulho. E eu queria te convidar e te pedir licença para falar um pouquinho da minha vida, da minha história, da minha infância e de como eu identifiquei os prejuízos desse orgulho na minha vida. Deixa eu falar assim um pouquinho só para te contextualizar, tá certo? Eu sou filha mais velha de uma família de 3 filhos, uma mãe maravilhosa, um pai maravilhoso, mas perfis completamente diferentes, um pai amoroso, doce, gentil, porém, vamos dizer, permissivo demais, tá? E uma mãe dedicada, 100% voltada para a vida dos filhos, presente, porém crítica e com nível de cobrança e exigência exagerado. E eu, como filha mais velha, cresci nesse lar, ouvindo e recebendo um monte de coisa, e no meio de tanta crítica e de tanta cobrança, tá? Eu cresci acreditando que o meu valor estava no que eu fazia e não em quem eu era. Hoje eu consigo entender isso. Tá? Porque você pode estar dizendo, Camila, a minha mãe foi crítica, então meu pai foi crítico e tal, mas eu não entendo que o meu valor está no que eu faço. Eu vou te falar as consequências, tá? Eu também não entendia, mas ao longo da minha vida eu criei uma estrutura para me defender das críticas e das acusações. Então, e que estrutura foi essa? Uma autocobrança exagerada, uma expectativa sobre mim de que eu tinha que ser a super mulher, a super filha, a super estudante, a super empresária, a super esposa, e que não existe ninguém que é super em tudo. Então, para sustentar esse cenário de filme perfeito, eu me via em comportamentos disfuncionais, porque eu queria ter o controle absoluto de tudo. Eu, como alguém que foge de crítica, não recebia bem nenhum tipo de crítica ou feedback, eu não ia reagir com grosseria nem com impaciência, mas dentro de mim, só eu sabia o que eu sentia. E eu refutava esse feedback que para mim era uma oportunidade de mudança. Eu tinha uma tendência a olhar o defeito das outras pessoas com uma lente de aumento desse tamanho e olhar os meus defeitos com uma lente de minimização desse tamanho. Por quê? Porque eu tinha valor pelo que eu fazia, então eu não podia mostrar que eu estava fazendo algo de errado para mim mesma, tá certo? O que mais? Outras características, impaciência com os outros, muita impaciência com a opinião alheia, porque eu tinha que estar no controle, dona absoluta da verdade, num cenário infalível. E Camila, como é que isso tudo se revelou para você? Porque enquanto eu estava no campo cego, só vivendo a minha vida, eu performava muito bem na vida profissional, na vida financeira. De uma forma geral, quem olhava de fora, estava tudo lindo e perfeito. Mas só eu sabia as dores emocionais de viver essa estrutura mentirosa, porque ninguém consegue ser super tudo o tempo inteiro. Então você monta uma estrutura falsa, não é real. E isso gera ansiedade, medo e disfunções diversas. E aí eu comecei essa busca, porque eu entendia e eu sabia que eu precisava ser alguém melhor. E eu vou dar honra mais uma vez aqui ao Paulo, meu esposo, porque a pessoa que está mais perto de você, no meu caso é meu esposo, talvez a sua seja seu esposo, ou sua mãe, ou seu irmão, ou alguém com quem você divide a vida, essa sempre vai ser a pessoa que, se você souber ouvir, vai ser canal de bênção na sua vida, para que você mude e seja uma pessoa melhor. Então, esse meu comportamento, ele incomodava as pessoas que estavam perto de mim, mas principalmente ao Paulo, que era a pessoa que estava mais perto de mim. E ele começou a dar sinais de queixas e alertas, botando luz nas minhas falhas. Lógico que a primeira reação minha, o que era? Refutar. Eu não podia falhar, na verdade, eu tinha que ser uma mulher perfeita para fugir de críticas e acusações. E na hora que eu vejo o meu cônjuge apontando falhas e erros e comportamentos que incomodavam ele e as outras pessoas que eu nem enxergava, isso me incomodava. Mas isso foi andando com o tempo, andando, e eu entendi assim, ok, opa, o que ele está falando faz sentido. E eu preciso pedir ajuda. E aí eu busquei ajuda no coach e busquei ajuda em Deus. E existe um lugar que eu amo, chamado Estância Paraíso,
alguém já deve ter me visto postar alguma coisa sobre isso. Eu digo que lá é o lugar mais pertinho do céu que eu já conheci. E as pessoas lá são muito preparadas para trabalhar com isso. E eu fui para lá, eu até pedi licença para compartilhar, porque eu disse, olha, eu vou falar da minha vida. Eu não tenho como falar desse processo de transformação na minha vida sem falar do coaching integral sistêmico, das sessões de coaching individual que eu faço com a minha coach e que tem sido fundamentais em abrir os meus olhos e sem falar no que eu vivi na estância. E aí eu pedi licença a ela, tá? Eu vou colocar no texto desse vídeo uma ferramenta que eu conheci lá, não passa de um questionário, mas muito interessante o que se revelou para mim. Eu já venho nesse processo, eu posso dizer assim, que colocando todo o meu amor, toda a minha força, toda a minha energia, toda essa estrutura de super mulher que eu criei na minha vida, agora eu estou usando ao meu favor, para tirar todas as máscaras, todas as escamas dos meus olhos, para que eu entenda realmente quem eu nasci para ser e que eu recupere uma identidade inabalável, onde o meu comportamento vai fazer com que eu viva o meu propósito. Então eu já venho, posso dizer que há 2 anos realmente focado, onde toda a minha leitura é direcionada para isso, onde as minhas orações são direcionadas para isso, onde os cursos que eu faço são direcionados para isso, onde eu dedico muito tempo para entender todas as minhas emoções e buscar realmente um direcionamento de mudar. E aí foi muito interessante porque eu estava na estância, nem estava fazendo nenhum dos processos que estavam, nenhum curso que tem lá, eu já tinha feito 2, e eu fui passar 3 dias lá, e entre um tempo e outro eu caí num pequeno grupo. Esse pequeno grupo estava falando de orgulho, e o facilitador, a facilitadora, uma pessoa muito especial, ela distribuiu esse papelzinho. Eu vou escrever para vocês debaixo algumas perguntas, tá? E esse papelzinho dizia assim, se você em algum momento da sua vida, você se identificou já com algum desses pontos, assinale. E aí, para vocês verem como eu não estou mentindo, tá? Nem exagerando, olha isso aqui. Dos 30 pontos, eu só não assinalei 7. E que se eu procurar muito ao longo da minha vida, na adolescência, eu vou achar. Tá? E eu achei pouco esses 27, ainda botei mais 4 aqui, que não estavam aqui dentro. Camila, que é isso? Você é uma pessoa mais orgulhosa que já aconteceu na face da Terra? Não, talvez não a mais, mas eu era pra caramba. Só que disfarçada, porque eu não podia receber crítica. Então eu era disfarçada na melhor filha, disfarçada na melhor esposa, disfarçada na melhor amiga, disfarçada, mas só eu sabia o meu coração orgulhoso. Você tá entendendo onde eu tô querendo chegar? Muitas vezes a gente não tem um entendimento do que tem nos impedido de mudar, porque a gente está dentro das nossas máscaras e dos nossos disfarces. E foi muito poderoso para mim, na hora que eu olhei para isso aqui e que eu consegui marcar tudo isso, o sentimento não foi de dor, foi de libertação, e eu compartilhei lá. Porque talvez se eu tivesse feito esse teste há 2 anos atrás, eu tivesse marcado 4, 5, como eu vi muitas pessoas no grupo marcar 1, 2, eu disse, meu Deus, como eu sou terrível. Mas não, é exatamente isso, nessa minha busca por entender, por tirar as máscaras, por me enxergar de verdade, por restaurar uma identidade perfeita que Deus me fez para ser, eu consigo olhar hoje para as minhas dores sem dor, com misericórdia, com graça, sem dor. E isso me dá liberdade de investir em mim, nas minhas emoções, tá certo? Nos meus projetos, nos meus sonhos, investir na minha vida, para que eu cumpra o propósito para o qual eu nasci. E por que eu quis compartilhar isso com você? Porque eu acredito que assim como eu, ao longo da minha história, coloquei máscaras, armaduras, couraça para me proteger das minhas dores que para mim estavam focadas na crítica e na acusação, nas injustiças, e que essas máscaras me transformaram numa pessoa diferente de quem eu nasci para ser, e eu precisei fazer um trabalho de tirar tudo isso, de enxergar, botar luz e tirar, e tirando, com o objetivo de recuperar minha verdadeira identidade. Eu entendi no meu coração que de alguma forma você podia se identificar com isso. E eu vou compartilhar esse texto com você, vou compartilhar o link da estância, sobre os materiais de coaching integral sistema, você já sabe como encontrar. E o meu convite para você hoje é esse: examina-se a ti mesmo e vê o que é que precisa de luz, para que você possa viver a plenitude do que você nasceu para ser. Um beijo no coração, Deus te abençoe poderosamente e até a próxima.